noite. Boa noite. Como um país que pretende crescer, tem os políticos mais caros do mundo e os professores mais baratos. A reportagem é com Juliana Vargas. Tivemos um problema técnico, então vamos começar com o JN no ar. Como sorteamos semana passada, hoje falaremos sobre o Afeganistão. É com você, Bote. O Afeganistão é um país sem saída para o mar no centro da Ásia. Sua capital e cidade mais populosa é Cabul. Ao longo da história, a posição geográfica e estratégica do Afeganistão tornou o país asiático alvo de invasões e guerras. A divisão mais extensa é com o Paquistão, que enfrenta desde sua independência um conflito com a vizinha Índia, possui armas nucleares e tem com os Estados Unidos uma conturbada aliança. Do lado ocidental está o Irã, inimigo declarado dos americanos. A China, que compartilha com o Afeganistão a fronteira, tem interesse em influir em uma região eventualmente estabilizada no intuito de ganhar o mercado consumidor afegão. Nossa repórter participou de um casamento afegão. É com você, Luiz. A primeira esposa de um afegão é escolhida a dedo pela sogra. Os outros casamentos ficam por conta do próprio filho. O homem pode ter outras esposas. Embora as mulheres afegãs, na sua imensa maioria, andem pelas ruas em trajes escuros, no dia do noivado ou do casamento, devem se apresentar maravilhosos, com muita pintura, penteado chamativo e vestimenta colorida e cheias de joias. É a mãe do noivo quem faz o pedido de casamento aos pais da futura nora. Embora esses fiquem felizes com o possível casamento da filha, a tradição reza que devem sempre responder não ao pedido. A negação significa que a escolhida é muito preciosa e que eles não querem que ela deixe a família. Tudo é um faz de conta, para que o dote seja o mais generoso possível. As mulheres afegãs não possuem vida social, de modo que as festas de noivado e casamento transformam-se em grandes acontecimentos. Até os cinemas são proibidos a elas, de modo que tais eventos são feitos com esmero, sem a preocupação de economizar nada, como se quisessem compensá-las pela vida de reclusão. A futura esposa e a sua família devem permanecer tristes durante todas as cerimônias relacionadas ao casamento, mostrando-se descontentes com esse, pelo fato de ter de trocar a casa dos pais pela casa da família do marido. Portanto, quem se esbalda na festa é o noivo e sua gente. No divórcio afegão, a causa da separação é sempre atribuída à mulher. Ou ela é má cozinheira, ou é desobediente, ou não era virgem. Para que o homem se divorcie de sua esposa no Afeganistão, só precisa dizer 3 vezes diante de testemunhas: eu me divorcio de você. Ô Lara Candelarie! Ô Lara Candelarie! Ô Lara Candelarie! Agora vamos com Juliana Vargas com algumas informações sobre as guerras. A Guerra do Afeganistão foi um conflito armado de 9 anos entre tropas soviéticas que apoiavam o governo machista do Afeganistão e a Revolução Armada dos Mujahedin afegãos, que procuravam derrubar o regime comunista no país. No contexto da Guerra Fria, a União Soviética apoiou o governo enquanto que os rebeldes receberam o apoio dos Estados Unidos, do Paquistão e de outros países muçulmanos. Além do conflito armado de 9 anos entre tropas soviéticas, aconteceram outros conflitos no Afeganistão, mas não há muitos registros sobre eles. A guerra gerou muitos conflitos no país. Os monumentos históricos do país foram muito danificados por anos de guerra, e um exemplo disso foram as 2 gigantescas estátuas de Buda existentes na província de Bamiyan, que foram destruídas pelos talibãs. A situação é particularmente dramática no Afeganistão, onde 5 a 10 milhões de pessoas estão ameaçadas de fome no país. Vamos voltar ao estúdio com Pedro Bonner. O Afeganistão é o maior produtor mundial de ópio. Cerca de 80 a 90% da heroína consumida na Europa vem de lá, fato que traz consequências negativas para o Afeganistão. Além disso, o país é extremamente pobre e muito dependente da agricultura, principalmente da papoula, que é a principal matéria-prima do ópio, e também da criação de gado. A cultura do Afeganistão é milenar. É bastante influenciada pelo Islã, porém recebeu ao longo dos séculos influências do hinduísmo e do budismo.
O Afeganistão é um país com uma grande mistura étnica, dialetos e duas línguas oficiais, o afegão e o persa, que também é chamado Dari. Em Dari, duas gírias muito usadas pelos jovens são baixaque, que significa algo da hora, e calca, um elogio para pessoas legais. Existem pouquíssimas baladas na capital, e nelas só entre estrangeiros ou convidados dos donos. As mulheres que aparecem por lá geralmente são prostitutas. As pessoas locais preferem lugares menos agitados, como casas de amigos ou parentes, e evitam grandes concentrações com medo de atentados. Os relacionamentos entre os jovens não são muito comuns, e quando acontece, rolam em segredo. Os afegãos dão muito valor à virgindade das mulheres, e por isso, sexo só depois do casamento. Agora iremos com Juliana Vargas e Ludmila Brunou conhecer passatempos afegãos que para nós não são muito comuns. Pelo tempo que passamos aqui, descobrimos que lutas entre cães, perdizes e carneiros fazem sucesso entre os afegãos. O confronto entre cachorros é passatempo popular à época do inverno. Os combates são realizados às sextas. Um jogo muito comum por aqui é o Busquete. A competição lembra um pouco o polo, mas ao invés de uma bolinha, o que os participantes tentam levar até o gol adversário, usando a força dos seus braços, é um corpo de um bode morto. Outro jogo comum por aqui, que passou a ser proibido durante o regime talibã, é a briga de perdizes, que voltou a ser um passatempo muito popular em Cabul, no Afeganistão. É com você, Júlia Poeta. O povo afegão é muito ligado aos hábitos religiosos, por isso se veste de modo tradicional. Conheçam as roupas mais badaladas do Afeganistão. I can probably say probably say Vou comprar uma dessas. Vai ficar ótimo. Ficamos por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite. É com você, Érica.